Olá, gente querida, boa noite. Assumir o púlpito, o coração acelera um pouco. E acelerou um pouquinho mais agora, depois do susto. Mas me certifiquei ali, foi só um tropeção e graças a Deus passou. Me sinto muito honrado em poder partilhar, proclamar a palavra aqui nesta noite, no culto de adoração ao nosso Deus. Eu agradeço os presbíteros que me convidaram. Eu mantive contato com o presbítero Sérgio. Eu não conhecia o presbítero, na realidade não conhecia a igreja de Turiaçu, só o Robson. E eu fui numa programação na casa de quem, Robson? Do Pedro. Fomos eu e o reverendo Ricardo. Ricardo falou: Daniel, você vai conhecer uma pessoinha legal. E aí, chegando lá, tive a grata surpresa de encontrar o Robson e, por consequência, os demais presbíteros. Então, eles me convidaram para que eu pudesse trazer a palavra aqui no culto de aniversário do nosso irmão Robson. E Robson não saberia. E depois eu pensei, acho que é melhor que Robson saiba, porque quando nós estávamos no seminário, eu bagunçava muito o Robson, eu perturbava o Robson. Então, não sei se ele está de mal comigo ou não. Então, é melhor falar para ele. Enfim, o Luiz Cláudio, nós chegamos fazendo uma continha, nós somos a turma que se formou em 2000, nós entramos lá em 95, por consequência. E nós éramos garotos, eu tinha 24 anos, Robson, óbvio, mais velho do que eu, uns 10 anos. Robson? Não era? Então era nesse modelo. Então nós éramos garotos, Robson, o Luiz Cláudio era o mais novo da turma, o Ricardo, enfim, de forma que a gente percebe que o tempo passou, e que bom por isso. A prova que o tempo passou é que eu estava ali sentado do lado do Luiz Cláudio, ele abriu a Bíblia, letras gigantes, e perguntou: Daniel, está enxergando? Eu falei: como é que é isso? Letras gigantes, ele perguntou se eu estou enxergando ainda. Estou enxergando, Luiz Cláudio. É muito bom poder falar aqui, e dei conta ao Robson que eu não falaria do Robson, mas não falaria do pastor Robson, mas falaria do pastor do Robson. E a razão da alegria da vida do Robson e do pastor Robson é por conta do Supremo Pastor, que durante o tempo e do espaço cuidou do Robson. Nós nos afastamos por conta de cada um foi tomar rumo na vida, procurar o seu campo, pregar o evangelho, cada um na sua paróquia, e pouco nos vemos. Mas a minha gratidão a Deus em saber que durante todo esse período, eu me lembro muito en passant que Robson, perguntei até pelas crianças, tinha uma menininha de cabelo loirinho, eita lá, ó, meninona, viu? Ela não vai lembrar mais de mim. E eu me lembro muito en passant das crianças, dos filhos dos pastores, os que tinham os filhos na época, eu não tinha na época, né? Enfim, e eu louvo a Deus, o reverendo Robson, porque durante todo esse tempo, mesmo eu não estando próximo, mas pela natureza do Deus a quem servimos, e saber que Ele tem cuidado de você, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto pastor dessa paróquia, enquanto responsável para comunicar o Evangelho através desse local de proclamação da palavra, eu ouço com alegria a maneira como, em pouco tempo, eu fiquei sabendo como você lida com os presbíteros e o carinho dos presbíteros para contigo e dos fiéis dessa comunidade também, de forma que o nome do Senhor sempre será glorificado através de sua vida, e eu fico muito feliz por isso. Bem, uma vez que eu já falei do Robson, e essa é a razão da nossa gratidão aqui, o aniversário do Robson, vamos falar um pouco do pastor do Robson, a saber, o meu pastor e o nosso pastor. A Adélia Prado, ela fala bem assim, quando convidada para proclamar, recitar as suas poesias ou as suas palestras, ela falava assim: vocês me chamaram de novo para falar sobre isso? E ela falava: eu vou falar um pouquinho mais do mesmo. Ou seja, o Evangelho é isso. O que eu farei aqui é falar um pouquinho mais do mesmo. E com absoluta certeza, vocês vão pensar bem assim: o que o pastor Daniel está falando eu já sei. Sim, não existe outra coisa para ser falada senão um pouquinho mais do mesmo. Porque nós nos alimentamos exatamente de um pouquinho mais desse mesmo, que é Jesus Cristo. Ok? Então, nos alimentamos daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele nos prometeu
através da sua palavra. E quem vai nos trazer informação acerca dele, servirá de base para nós hoje, é o evangelista Lucas, no capítulo 9, fala bem assim, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 43. Diz assim, nos coloquemos em pé, aprendemos, né, em liturgia com o reverendo Geraldo, leitura do Evangelho, não é assim? Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Marcos vai ser mais preciso nisso aqui, eu vou parafrasear. Marcos já vai ratificar isso aqui, mas vai completar. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, será crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essa foi a fala de Marcos. Escolhi a fala de Lucas em razão da proposta de Jesus Cristo. Fixai aos vossos ouvidos as seguintes palavras. Assentai-vos, irmãos. Fique à vontade, pode sentar. Eu não sei vocês, mas quando eu leio os meus livros, eu gosto de riscá-los, rabiscar os livros. Quem faz isso? Rabiscar os livros. Eu rabisco para eu marcar os pontos que eu julguei central, crucial, a fim de que, uma vez marcando, eu entenda o capítulo e, por consequência, um todo, ainda que en passant do livro. Eu gosto de marcar as partes que eu acho mais interessantes, que aqui encontrou, que falou muito ao meu coração. Então eu costumo riscar as partes que eu leio dos livros. Inclusive, eu estou lendo um livro de John Piper, O que Jesus espera dos seus discípulos. E nesse livro ele faz um paralelo entre duas falas de Jesus. A primeira fala é essa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A segunda palavra é: eis que estou convosco durante todos os dias de vossas vidas até a consumação do século. E aí ele vai completar, dizendo o seguinte: se toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eu mando porque eu tenho autoridade. É lógico, é o óbvio. Eis que estou convosco todos os dias nas vossas vidas, significa dizer o seguinte, que se eu mando, mas estou com vocês para que vocês façam aquilo que eu mando. Que beleza, né? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que ordena aquilo que devemos fazer, mas Ele ordena aquilo que devemos fazer e estará sempre conosco naquilo que devemos fazer. Ele não nos dá uma ordem e nos deixa viver a nossa própria sorte. Ele mesmo é que está conosco, nos orientando naquilo que devemos fazer. E aí vem a célebre frase de Santo Agostinho, ele fala assim: dai-me o que me ordenas e ordenai-me o que quiserdes. Sim, aquilo que Ele nos dá para fazermos, para ordenar, Ele estará sempre conosco. A passagem que lemos, irmãos, começa com a seguinte afirmação de Jesus Cristo: como todos se maravilhassem do que Jesus fazia, disse Jesus aos discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. Durante o ministério de Jesus Cristo, Ele emitiu vários ensinos. As bem-aventuranças, Ele falou sobre o sal da terra e luz do mundo, Ele falou sobre da não vingança, Ele falou sobre do amor ao próximo, Ele falou sobre da prática correta da justiça, Ele falou sobre da maneira correta como se deve orar, Ele falou sobre da não ansiedade. E a frase que resume diante de todo esse ensino de Jesus Cristo, quando mandaram prendê-lo, os soldados voltaram de mãos vazias e fizeram a seguinte afirmação: ninguém jamais falou como este homem. Ou seja, o camarada tinha um capital intelectual invejável. Ele não era uma simples pessoa, ele era o mestre, o Deus encarnado. E o que ele falava impactava o coração, de forma que os próprios soldados voltaram de mãos vazias com essa seguinte palavra: ninguém jamais falou como este homem. Ele realizou vários milagres, diversas maravilhas, a ponto também de ser provocado a seguinte fala: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? É sobre esse ser, é sobre esta figura,
é sobre esta personagem encantadora que provoca esse tipo de fala, inclusive da parte daqueles que não acreditavam nele no sentido de relação salvífica, de conversão a ele, aquilo que ele é enquanto Deus encarnado. Contudo, entretanto, ele era provocador de reflexão, ainda que para a crítica, mas ele era provocador. Chama a atenção, irmãos queridos, para a seguinte realidade: diante do encantamento do povo, diante dos ensinos de Jesus Cristo, dos milagres, mas ele fala para o povo, dentre o povo estão os seus discípulos, mas ele chama os seus discípulos à parte e vai fazer a seguinte afirmativa: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Ou seja, a mensagem, os meus ensinos, ela alcança o todo, mas eu gostaria de fazer com que a minha comunidade discipular, que os meus fiéis, que a comunidade dos santos, não obstante ter sido beneficiado como qualquer um dos de fora, com as orientações, com os sustentos, inclusive sendo objeto do milagre desse próprio Cristo. Contudo, entretanto, para esse grupo específico, Jesus tinha uma mensagem muito específica para esse setor que ele chama para segui-lo. Ele sempre foi assim. Ele ensina a todos, mas para os seus tem um ensinamento específico. Ele pergunta bem assim: o que estão dizendo acerca de mim aí fora? Vocês que andam por aí, o que estão falando acerca de mim? Estão dizendo aí que tu és o filho do homem, tu és João Batista, tu és Elias. Percebe? O que o povo pensa? Beleza, é isso que o povo pensa acerca de mim. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam acerca de mim? E Pedro, com toda a autoridade, vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe a preocupação de Jesus Cristo acerca da maneira como os seus pensam sobre ele? Porque é determinante, é crucial que a igreja, para que viva uma vida saudável nessa terra, saibam exatamente quem é Jesus Cristo, e não aquilo que dizem acerca dele. Porque muitas vezes nós criamos um próprio Cristo e um próprio Deus que vai para além da Bíblia Sagrada. Isso, inclusive, é idolatria. Você já criou um próprio Cristo? Você já criou um próprio Jesus Cristo? Você já criou um próprio Deus? Criamos um Cristo subserviente, criamos um Cristo que está sempre à disposição das nossas vaidades, criamos um Cristo que vai dizer o que é certo, que vai dizer o que é certo, o que é errado, à luz daquilo que eu entendo ser certo e errado. Olha, vou falar e vou sair rapidinho. Criamos um Cristo, inclusive, que ele tem uma posição política. Criamos e afirmamos categoricamente que ele é isso ou aquilo, e quem não for isso ou aquilo não é dele. Criamos isso, nós criamos na nossa mente. E o Cristo a quem servimos vai para além disso. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Por isso ele nos chama para que pensemos à luz da palavra aquilo que ele efetivamente é, para que vivamos uma vida tranquila e sossegada. Porque tem diversos temas que perturbam a nossa alma, e ele se preocupa com os seus. Olha, os discípulos estavam ansiosos. Ele chama os discípulos e fala assim: vem cá, vamos bater um papo aqui. Vejam ali aquele passarinho. O camarada não trabalha, o camarada não acorda cedo, ou se acorda, não sei, mas todos os dias ele tem um alimento, ele tem água para beber, ele tem um local para repousar. Vejam aqueles lírios ali. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tal qual ele se veste. E outra, se escandalize não, essa beleza toda vai acabar no fogo, porque serão lançados ao fogo. E aí a pergunta retórica dele: por acaso vocês valem menos do que esses, o pássaro e os lírios? Por que vocês estão ansiosos? Inclusive ele ia falar bem assim: os gentios é que se preocupam com isso. Ou seja, essa ansiedade patológica, ela é demonstração de falta de fé. Então ele não está depondo contra a minha, contra a sua preocupação com a vida. É relevante, muitas vezes somos preocupados,
mas ele está depondo contra a nossa ansiedade que paralisa a nossa caminhada, que paralisa a nossa vida, que dá úlcera, que dá estresse, que dá tristeza demasiada, como se nós fôssemos o agente responsável para todas as coisas de nossas vidas. Irmãos queridos, na maioria das vezes não responderemos, não resolveremos aquilo que precisa ser resolvido, e beleza com isso. Nós não podemos nos frustrar, porque aquilo que desejamos fazer, realizar, não acontecem. Que bom, é sinalizador da minha e da sua limitação, das nossas fragilidades. Então, quando eu não descanso naquele que tem uma visão macro da vida, enquanto eu tenho uma visão micro, eu estarei sendo do mundo, no sentido de não confiar naquele que me chamou, e que diz o seguinte: se eu alimento o pássaro, você será alimentado e sustentado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, por acaso não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Ou seja, se ele não poupou o essencial, o crucial, o indispensável, o determinante, ele não vai nos suprir com aquilo que é secundário, periférico? Percebe que a maioria das nossas úlceras, das nossas inquietações, repousa sobre o periférico. Ele resolveu aquilo que ninguém poderia resolver, a saber, a nossa vida eterna, e ele resolveu. Percebe que eu não estou trazendo nada novo, eu estou falando exatamente aquilo que vocês sempre ouviram na classe de catecúmenos. Aquilo que vocês sempre ouviram aqui nessa paróquia, através dos sermões do reverendo Robson e todos que vieram aqui. Nada de novo. A minha proposta é só ratificar, confirmar no seu coração essa grande verdade. Os irmãos estavam preocupados acerca dos que morreram. E Paulo, ele vai falar bem assim: eu não quero que vocês fiquem preocupados de forma demasiada, para que vocês não sejam comparados com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, logo queremos que aqueles que em Cristo dormem ressuscitarão também. Porque estão desesperados? Morte é novidade para você? Alguém prometeu vida eterna aqui? Por que o desespero ante a figura da morte? Eu sei, irmãos, que é desesperador, eu sei que é ruim, mas o Evangelho nos convida a pensarmos nesse grande tema. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, queremos que aqueles que em Cristo dormem ressuscitarão também com Ele. Não obstante todos os ensinos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para um evento que, utilizando o verbo fixar, reputa como muito interessante. Fixai os vossos ouvidos a seguinte palavra: o Filho do Homem será... Olha a mensagem, olha o que é crucial para mim e para a sua vida. Qualquer outro ensino precisa e deve advir disso. O Filho do Homem será preso, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pronto, acabou o problema da minha e da sua existência. A sepultura não o conteve, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele mesmo falou: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos. Ou seja, se faz necessário que ele morra, ou que eu morra, é assim que funciona. A morte foi uma necessidade, não para ele, mas para mim e para você. E é sobre essa temática. É como se ele dissesse: tudo que eu ensinei a vocês no que se refere às demandas do tempo presente é relevante, é necessário, porém secundário e periférico diante da mensagem maior. Irmãos queridos, existe uma mensagem maior que deve surgir desse púlpito, e eu tenho certeza que sai. Não obstante a mensagem periférica. E qual é a mensagem maior? Que Cristo ressurgiu dentre os mortos. É a boa nova do Evangelho, sem a qual todos os nossos sonhos e projetos individuais, enquanto igreja constituída, perdem o sentido. Tudo perde o sentido, porque são efêmeros. São efêmeros. É sobre esta mensagem, boa notícia, que nos dá vida e emoção, que as nossas vidas devem ser pautadas. Qual é a mensagem? Cristo ressurgiu dentre os mortos. Paulo fala bem assim: antes de tudo, ou seja, ele tem um tudo, ele emite ensino, mas antes de tudo, vos entreguei
o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de qualquer coisa, ele alimenta a comunidade com essa grande verdade: Cristo ressurgiu dentre os mortos, segundo as Escrituras. Revela o grau de importância desse tema. E o profeta vai falar bem assim, ratificando a questão das Escrituras: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, eu vou julgar vocês a partir de mim. Isso é feio, né? Mas eu vou fazer. Arrisco a dizer, se vocês discordarem de mim, fique à vontade. Pode puxar minha orelha lá na frente, ok? Pode chegar: Robson, que herege que você trouxe aqui para falar? Fique tranquilo. Mas eu arrisco a dizer, eu espero que eu esteja certo. Eu arrisco a dizer que boa parte de toda a inquietação minha e sua reside no fato de que nossas expectativas e motivações estão em bases equivocadas. Ainda que essas bases equivocadas sejam legítimas, honestas e tendo Deus como fonte, nós colocamos os nossos corações em bases equivocadas, ainda que tenham Deus como fonte. Pois bem, quem é que não quer ter saúde e ora por saúde? Opa! Quem é que não tem um bom emprego e ora por um bom emprego? Opa! Quem é que não quer o sucesso dos filhos e ora pelo sucesso do filho? Opa! São bases legítimas. Inclusive Deus responde às nossas orações aqui. Mas e aí? É sobre esta base que eu e você vamos firmar os nossos corações? Não, porque essa é a razão do nosso sofrimento. Quando nós firmamos os nossos corações nessa base, sofremos porque são efêmeras. Vou contar um testemunho pessoal. Vou falar mal da minha irmã, para aproveitar que ela não está mais aqui. Partiu na seguinte situação: eu sou cria de igreja evangélica, eu sou filho de um pastor pentecostal da Assembleia de Deus. E aí, eu perdi duas irmãs recentes, uma com 54 anos da minha idade, morreu de câncer, e a outra tem 4 meses, 6 meses, também morreu de câncer. E aí, uma coisa interessante, ela morava em Natal, veio para cá, para o Rio, para fazer uma cirurgia de um tumor que surgiu no cérebro. Colocaram uma válvulazinha na cabeça dela, minha irmã ficou perfeita. Quando eu liguei para ela, e ela falando demais, eu falei: pronto, tá, melhorou, já está na hora de regular a válvula para diminuir um pouquinho a fala, que ela ficou muito... Marcou um culto de ações de graças lá em Duque de Caxias, minha terra. Aquele culto modelo assembleano. Legal, pandeiro, tudo quanto é lugar. Minha mãe feliz de cadeirinha de roda, minha mãe está com 92 anos. Cantando louvores, agradecendo a minha irmã, perfeita. Todo mundo exaltando a Deus e eu feliz porque Deus é bom em todo tempo. E essa era a fala constante: em todo tempo Deus é bom. E eu pensei, olhando ali, eu fui fazendo teologia, fui pensando com a minha mente, da alegria que eu estava ali, mas eu pensei: gente, mas essa minha irmã vai morrer. Calma, não só ela, como eu e você. Calma, fiquem tranquilos. E eu pensei: e quando isso acontecer? E aí eu pensei de novo: porque o Evangelho não é sobre não morrer. Porque o Evangelho não é sobre não ficar doente. Porque o Evangelho não é sobre não ficar desempregado. Porque o Evangelho não é sobre não ter crise conjugal. Porque o Evangelho não é sobre isso. Porque se for sobre isso, ficaremos frustrados. Minha irmã, efetivamente, irmãos, como diz aquela personagem, né, morreu. Chorei muito. Mas a minha alegria é saber que ela está numa situação privilegiada. Porque o Evangelho não é sobre não morrer. E quem vai nos dar essa certeza? O que alimenta a nossa alma sobre isso? É a certeza de que essa vida aqui é passageira. O que não significa, contudo, irmãos, que eu estou desprezando a vida. A orientação, que não é um desprezo à vida. A orientação é tão somente colocar os pingos nos seus is. Porque certamente a gente vai se frustrar se fincarmos os nossos corações nessas coisas que passam. A traça é a ferrugem consome e o ladrão rouba. A minha filha mora aqui em Piedade e descobrimos que tinha um ladrão pontual lá no bairro. Está tendo muito assalto aqui de celular, roubo de celular? Tem, né? Onde não tem? E o vizinho falou: ó, Daniel, estão roubando o celular aqui à vontade. E a minha filha,
jovens não gostam desse tal do iPhone, né? Caro até a alma. Dividi em 225 vezes, já estava na última parcela. E o vizinho, Daniel, tem um assaltante aqui que passa sempre à tarde. Falei, é o horário da minha filha para o trabalho. E aí ela já ficou contando nos dedos o dia que seria a oportunidade dela, 3 meses depois. Sábado agora, esse dia chegou. Levaram o celular dela e ela falou assim, pai, eu ouvi a sua voz no meu coração. Falei, como foi, avó? Filha, quando o cara chegar, entrega bonitinho, fica tranquilo. Se ele não puxar a arma, beleza, o trauma vai ser menor ainda. Entregue, porque isso aqui, a traça, a ferrugem come e o ladrão rouba. Não é sobre isso aqui. Eu contei do celular, é só uma metáfora sobre diversos outros temas da minha e da sua existência. Não é sobre isso aqui. Tudo passa. Dito isso, irmãos, eu gostaria de dizer das implicações da crença para mim e para você sobre, nessa temática da ressurreição de Cristo. Qual a implicação para nós hoje de Cristo ressurreto? Vocês acham estranho falar em pleno século XXI, época da internet, da evolução, falar sobre ressurreição? Não deveria ser para a igreja. Isso aqui é a razão de ser da igreja, né? Significa dizer que o Rei da Glória, o Santo, o Incomparável, se fez parecido com cada um de nós, a fim de que, por meio de Cristo, fosse em nós refeita a sua imagem e parecêssemos com Ele. Ele ressurgiu entre os mortos e provocou toda essa coisa. O Rei da Glória, o Santo, perfeito, puro, resolveu se parecer comigo, contigo, na pessoa de Jesus Cristo, a fim de que, por meio do Cristo, nos salvando, fosse refeita em nós a imagem e semelhança dele. Isso que aconteceu e é motivo de louvor e alegria para mim e para você. Esse camarada aqui, vacilão, pecador, que roubava o juízo do Robson na faculdade de teologia para ser pastor. Esse pecador aqui foi objeto dessa bondade de Deus, que me salvou e que me deu a certeza de vida eterna, apesar de mim, de pensar o que penso, de fazer o que faço, não encontrando beleza em mim, motivação em mim, senão nele, no amor misterioso dele, me salvou. E vai a cada dia me refazendo a sua imagem e semelhança. Eu sei que ele está tendo um trabalho, até eu parecer um pouco com ele, eu dou trabalho, eu sei, mas é sobre isso. A morte de Cristo na cruz fez com que a imagem de Deus em nós, manchada pela queda no Éden, fosse refeita. O apóstolo João fala uma coisa com muita propriedade. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E por consequência, ele vai dizer o seguinte: e assim mesmo se purifica o que nele tem essa esperança. Que coisa linda! É uma ação de Deus que provoca uma reação daqueles que foram salvos. Seremos tal qual Ele. Se você tem essa esperança, qual é a reação? Isso que Pedro está dizendo, isso que Pedro está dizendo, João melhor dizendo. Quem tem essa esperança de que será parecido com Ele, aqueles que têm essa esperança, a si mesmo se purifica, a si mesmo procura viver uma vida de tal forma a ser parecida com Ele. Porque a ação de Deus em nossas vidas, ela é provocadora, ela é sedutora. Nesse sentido, é uma santidade, é uma santidade que não objetiva o céu, porque ninguém é salvo porque é santo. Isso é paradoxal, né? Essa minha fala pode até gerar escândalo, né? Você não é salvo porque é santo, você é santo porque é salvo. Então, em resposta a esse amor, em resposta a essa bondade de Deus, aqueles que têm essa esperança se purificam. Aquele que tem essa esperança se santifica. Como resposta desse amor, e o próprio Paulo vai dizer o seguinte: o amor de Cristo me constrange, de forma que eu vivo uma vida, precisamos viver essa vida pelo constrangimento desse amor que é incomparável. E aí a gente vai entender a fala do próprio apóstolo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, não é essa passagem não, mas Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, o mistério está nessa tal maneira. Por que tal maneira? Nessa relação díspare entre mim e Ele, essa maneira incondicional que encontra razão tão somente nele. É assim que acontece. A imagem de Cristo é refeita em nós por conta da ressurreição.
fomos regenerados pela palavra, a palavra encarnada. Reverendo Robson, é sobre isso que o seu pastor nos traz aqui, nos salvou, para dar conta de que se você está vive a vida que vive hoje, cuidado por, prega a palavra, esse paizão, esse esposo, esse amigo, é por conta desse ressurreto, que morrendo por você, não encontrando razão em você, mas mesmo assim te salvou. E aí hoje você, com toda alegria, reúne os seus paroquianos para celebrar mais um ano de existência. Mas tem uma outra coisa que é provocadora desse evento Ressurreição. É que temos paz com Ele. Essa é outra coisa. Temos paz com Ele. Isso é crucial. Temos paz com Ele. Nunca saberemos a dimensão do que é essa paz com Deus, a menos que tenhamos noção do que significa estar em guerra com Ele. Né? Eu só compreenderei e valorizarei essa paz com Deus se eu entender o que é estar em guerra com Ele. Porque se eu perder a dimensão do que é estar em guerra contra o santo, eu não entenderei o que significa essa paz. Tem uma frasezinha de Facebook, perceba que eu estou obsoleto já. Facebook dizem que nem tem mais, né? Agora é tal do Instagram, enfim, mas eu estou lá no Facebook ainda resistindo. E a frase é assim, não sei se vocês já se viram dessa forma: você é pego numa situação errada, e aí alguém que te ama, seja da igreja, seja parente, amigo, e vai te dar um aperto, te chama a ordem, e você fica revoltado porque você não tem argumento, porque aquilo que a pessoa falou é verdade, e aí você sai com essa pérola, porque eu já saí também com essa pérola. Quem já saiu com essa pérola, não precisa levantar a mão não, mas a gente fala bem assim, por conta do constrangimento, mas a gente se blinda no divino, assim: só Deus pode me julgar. Quem já falou isso? A pessoa te pegou numa situação errada, chama a tua atenção e você ficou revoltado. Aí você fala bem assim, aí você inclusive é evangélico, você é Bíblia, eu vou me defender usando a própria Bíblia. Só Deus pode me julgar. E a grande questão é, isso não te apavora? Percebe que quem faz essa afirmação não tem noção de quem é Deus. Eu prefiro ser julgado pelo Robson, eu prefiro ser julgado pelo Cláudio, porque é uma relação díspare, pecador para pecador. Claro, ele mais do que eu. Brincadeira, Robson. Eu prefiro, percebe, quem faz essa pergunta não tem noção contra quem pecou, gente. Só Deus pode me julgar. É razão para desespero, é razão para temor, para você perder a paz, perder a alegria de viver. Vai se entregar na mão dele? É isso. Porque entre mim e o Robson é a relação entre dois pecadores, dois mortais, dois falíveis, dois vacilões. Te botando também no bojo, Robson. Mas na relação entre mim e Deus, é a relação entre um pecador e um santo, um limitado e um ilimitado, um perfeito e um imperfeito, um mortal e um imortal. Não tem como estabelecer essa relação. Ele é extremamente santo e nós somos extremamente pecadores. Portanto, essa fala é no mínimo denunciadora de que nós não sabemos, perdemos a noção sobre quem estabelecemos ou contra quem estamos em guerra. E uma vez não sabendo contra quem estamos em guerra, não vamos entender essa paz ou valorizar essa paz. A ira de Deus repousava sobre nós, irmãos. A ira de Deus repousava sobre nós. Pecamos contra o santo. John Stott vai dizer que a santidade de Deus é o fundamento da religião bíblica. A menos que tenhamos noção do que é a santidade de Deus, não valorizaremos a paz. Moisés escondeu o rosto porque não conseguiu suportar a visão de Deus. O profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, falou: ai de mim que vou perecendo. E Pedro pediu para se afastar, que Cristo se afastasse dele, porque ele se viu nu. Esse é o nosso Deus, diante do qual nos encontramos nus, famintos, desprovido de qualquer virtude.
É interessante, eu tenho uma visão muito diferente de algumas colocações evangélicas, por exemplo. Dizem que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santo ficamos. Mas eu vejo o contrário. Quanto mais eu me aproximo dele, às vezes eu preciso até me afastar dele, porque pelo menos me afastando dele, eu me vejo bem. Eu vejo, pô, sou um camarada legal, cara, torcedor do Fluminense, aí, coisa boa. Então, à medida que eu vou me aproximando dele, eu vejo, nossa, como eu sou terrivelmente pecador. Gente, se a sua comunhão com Deus não provoca esse constrangimento em você, algo está errado. Por exemplo, quando a gente é praxe na Eucaristia ou na ceia do Senhor, a gente fazia o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, né? E aí, a gente faz a nossa análise. Fazendo a nossa análise, a gente vai, pronto, estou apto. Ora, se na minha análise eu cheguei à conclusão de que eu estou apto, algo está errado. Porque só lançamos mão do pão, só lançamos mão do vinho com base na dignidade daquele que ali é representado. Examinar-se é se reconhecer incapaz, mas por conta da dignidade daquele que ali é representado, nós confessamos as nossas fragilidades. Senhor, tem misericórdia. Porque muitas vezes pensamos que a Eucaristia é um momento de prêmio, né? Eu me comportei bonitinho durante todo o mês, e agora, porque eu me comportei bonitinho, e agora eu vou participar da ceia porque eu não pequei. É isso? E assim vai. Então, nós perdemos a noção, só teremos a noção dessa paz, né, com Ele, se compreendemos o que é ter uma relação de guerra com Ele. Agora, diante de tamanha santidade ferida, imagine a ira de Deus. Porém, Deus, por meio da morte de Jesus Cristo, nos livrou da sua santa ira. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. E aí o contraponto é: mas Deus prova, aí sim essa passagem, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí eu vou finalizar, porque a festa continua. Qual é a outra implicação dessa ressurreição? De saber que Cristo ressurgiu entre os mortos, e essa é a grande mensagem. Perceba que Jesus fala bem assim, fixai nos vossos ouvidos. O que você deve grafar, riscar, como se você fosse lendo um livro, para você não esquecer nunca. O Filho do Homem será entregue, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. É sobre isso que deve ser a sua vida, a sua caminhada. É sobre essa base que deve calcar, fundamentar os seus sonhos, os seus projetos, sob pena de sucumbir. E a terceira e última coisa, que as nossas vidas passam a ter sentido nele. As nossas vidas passam a ter sentido nele. Ele é a medida de todas as coisas. Logo, as circunstâncias da vida passam a ser mero detalhe. Eu sei que é difícil, né? Mero detalhe, porque não é mais sobre o meu contexto. Se eu estou no momento de estabilidade emocional, no momento de alegria da vida ou no momento do caos, não é sobre isso. É sobre aquele que está comigo, mas sobre a presença dele na minha vida, sobre a presença do ressurreto na minha vida. E quem vai nos ensinar isso é o próprio Paulo. Porque para Paulo, por meio do Cristo, a vida para ele é mero detalhe. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, olha que maturidade. E ele vai dizer o seguinte, que morrer inclusive seria lucro, porque ele entendeu inclusive que a vida não é sobre não morrer. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: já aprendi tanto a ter fartura como a passar necessidade, posso todas as coisas naquele que... Então, irmãos queridos, quando nós compreendemos a vida a partir daquele que ressurgiu dentre os mortos, tudo vira mero detalhe, não que perca sentido, mas que nós colocamos aquilo no seu devido lugar, a fim de que nós não soframos demasiadamente por motivação errada. Cristo ressurgiu dentre os mortos. A nossa oração, queridos, e sobretudo
para o nosso amigo e pastor Robson, é que o ressurreto provoque no seu coração, pastor e amigo, provoque em nossos corações essa maturidade, essa grande verdade, a ponto de repetirmos a oração de Simeão, que ele pega o guri no colo e fala assim: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, trocando em miúdos, parafraseando Simeão, o que vier agora é lucro. Irmãos queridos, você que entra nesse santuário aqui, nesse local de culto, com as suas inquietações, eu sei que eu tenho também, com as suas frustrações, isso passa no nosso coração, os seus desejos que podem ou não podem ser realizados. Viva a vida com tranquilidade. Se for realizado, beleza. Se não for, tranquilo, Deus vai prover, Deus vai cuidar de você. Se Ele não mudar aquilo que você pede nas suas orações, Ele no mínimo vai mudar o seu entendimento sobre esse seu momento de vida. Ele vai te dar uma maturidade de você fazer uma leitura sobre um quadro que muitas vezes, necessariamente, não vai mudar. Então diz respeito mais sobre a maneira como eu vejo os meus contextos do que os contextos modificados, porque nem sempre algumas coisas são modificadas na minha e na sua existência. Que o bom Deus faça você entender determinadas coisas que não mudarão, mas que o bom Deus também, na medida da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mude para a glória dEle, para o louvor dEle. E aí nós possamos também cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Irmãos, é sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre o meu contexto, mas é sobre aquele que está conosco, independente dos contextos. Eu desejo que Deus te alimente dessa forma, e é sobre isso que eu vim falar, um pouquinho mais do mesmo, que Ele nos renove, que Ele nos fortaleça. Sai daqui pensando nisso, sai daqui com o coração grato. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está sempre comigo. O Senhor se fez humano, perfeito, se humilhou, se fazendo parecido comigo. Ora bolas, quem sou eu para questionar e pensar e pedir outra coisa, uma vez que o determinante, o essencial já consegui para a minha vida? E se Ele nos deu esse essencial, com certeza, queridos, Ele há de suprir suas necessidades, na medida da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que Ele mesmo te abençoe e te guarde. Amém.